Existe um erro silencioso que está destruindo a sua autoestima e a sua autoconfiança. E esse erro é a comparação. Nietzsche já dizia que quem olha muito para o lado nunca descobre o próprio caminho. Quem nunca se comparou com alguém? Que atire a primeira pedra. Em época de rede social, que a gente tem acesso a tantas vidas ao mesmo tempo, a tantas histórias ao mesmo tempo, é praticamente impossível que em nenhum momento da nossa existência a gente nunca tenha se comparado com alguém. E a gente não precisa ir longe para as redes sociais e observar a vida de pessoas que a gente nunca viu na vida pessoalmente. Mas, às vezes, essa comparação começa até mesmo dentro de casa, quando a gente começa a se perceber com a nossa família, com irmãos, com primos, parentes, com vizinhos. E essa comparação, ela pode ser um incentivo, como ela pode ser a grande derrota da sua vida. O problema, como Nietzsche disse, quando a gente olha demais para o lado, a gente não descobre o nosso próprio caminho, e esse é o grande perigo da gente se comparar demais, porque ao se comparar a gente está medindo com uma régua que não é justa e que não necessariamente vai servir para a gente, porque a comparação ela é o oposto da autenticidade, ela mina, na verdade, a nossa autenticidade, a nossa singularidade. Ela mina o nosso verdadeiro potencial, porque às vezes você vai se comparar com uma pessoa errada ou no momento errado. E isso não vai ser justo com você. Isso, na verdade, vai te impedir de avançar, porque você colocou uma expectativa e uma ideia de que o bom, o certo, o correto, só funciona daquele jeito. E às vezes, para você, vai funcionar de uma outra forma, de um outro jeito. É comum a gente se comparar. Como eu disse, não precisa da rede social para isso. É que a rede social, ela escancarou muita coisa diante da gente e a gente tem acesso a muitas realidades, a muitas pessoas que antes a gente não teria. Então, faz com que a gente se compare muito mais, porque a gente passa a observar vidas muito diferentes das nossas, em diversos aspectos, tanto em relacionamento, quanto financeiramente, quanto a questão da aparência. Então, a gente tem essa tendência natural de se comparar. Agora, o problema é quando isso se torna algo crônico, algo que prejudica a nossa vida, a ponto da gente ter essa autossabotagem emocional. E a partir daí gera ansiedade, gera desmotivação. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente viu o outro melhor do que a gente, viu o outro em um outro patamar e aí a gente não quer fazer de uma outra forma que não seja igual àquela que a gente está se comparando. Isso pode, inclusive, sufocar a sua criatividade. Às vezes você tem ideias diferentes, mas o fato de você estar se comparando a uma pessoa em específico, isso mina a sua criatividade, mina, inclusive, como eu disse, a sua autenticidade, porque você começa a querer suprir as expectativas à altura daquela pessoa. Você começa a querer, de repente, copiar aquela pessoa porque você enxerga algum tipo de sucesso, alguma vantagem naquela pessoa, da forma que ela age, e você esquece que existem caminhos diferentes para seguir e que talvez o seu seja diferente. E o mais legal é isso, é saber que o seu é diferente, é saber que você tem a sua personalidade, por exemplo. Isso acontece muito nas redes sociais, quando a gente começa a observar demais, às vezes a gente gosta de algum criador de conteúdo, alguma pessoa, você passa a pegar trejeitos daquela pessoa, você passa a falar como aquela pessoa, mas você esquece da sua autenticidade, do que faz sentido para você, do que te diferencia de fato, porque você está se comparando, porque aquela pessoa, de repente, tem fãs, tem pessoas que a admiram e você também quer ser admirado, e você também quer, como se fosse colher os mesmos frutos que aquela pessoa. Mas entenda,
existem frutos diferentes para serem colhidos, porque cada pessoa tem a sua forma de fazer, tem a sua autenticidade, tem a sua personalidade. Às vezes, inclusive, você deixa de lançar algo, de repente falar sobre algo ou criar um produto, uma empresa, e você deixa de fazer isso porque você já percebe que tem outras pessoas no mercado fazendo o mesmo, que já existem concorrentes. Por exemplo, a internet tem quantas pessoas desejam entrar e quantas pessoas têm criando conteúdo aqui e sempre cabe mais gente, porque cabe a sua voz. Existem pessoas que vão se identificar com o seu jeito, com a sua personalidade. Só que muitas vezes você não faz porque acredita que já está cheio demais, já tem gente demais fazendo. Agora esse que é o grande problema, é se comparar e travar. Então não é justo com a gente mesmo a gente comparar o palco do outro, o sucesso do outro, que o outro está colhendo, quando a gente está no primeiro degrau dessa jornada. Quando ele já subiu tudo o que ele precisava subir. E outra, às vezes você também não sabe quais foram os benefícios que aquela pessoa teve ou até mesmo as ajudas que aquela pessoa teve ao longo da vida dela. Que talvez você não teve o mesmo, você não teve a oportunidade de ter o mesmo. Então não é justo muitas vezes a gente olhar, se comparar e paralisar. Eu ouvi uma frase, agora eu não lembro de quem era, que fala: quem admira, mira, quem se compara, para. Não lembro onde eu ouvi essa frase, mas me veio ela agora e é bem legal. Quem admira, mira, quem se compara, para. Então, aqui já tem uma resposta de como a gente pode substituir essa comparação pela admiração. Se tem algo que você deseja e aquela pessoa conquistou, veja por esse outro lado, pelo lado da admiração, pelo lado de que como você pode fazer da sua forma, não da forma do outro, mas do seu jeitinho. Lembre-se que existem caminhos diferentes e cada pessoa trilha o seu próprio caminho. Não queira forçar o mesmo caminho do outro para a sua vida. Não queira fazer caber no seu molde. Se não está cabendo, é porque não é para ser assim. Você precisa encontrar qual é o molde que cabe na sua jornada, na sua vida, entende? Essa ideia da gente querer se moldar para caber, seja num ambiente, seja numa profissão, seja em um caminho que não é o nosso, só faz a gente sofrer, só atrasa a nossa vida e talvez possa fazer com que você não colha todo o seu potencial. E aqui é um ponto bem importante dessa comparação, às vezes, da família. Como eu disse, às vezes a gente não precisa de rede social. Eu mesma já contei, que eu já não contei aqui no canal, na verdade, mas eu já contei em um vídeo, eu tenho certeza que eu também já contei isso. E vou repetir, não tem problema, tem sempre gente nova chegando no canal, você que já assistiu, ouça de novo. Lá atrás, eu me comparava muito com os meus irmãos, porque eles são mais velhos do que eu, a diferença de 10 e 8 anos, mais ou menos, da minha idade para eles. Então, eles se tornaram adultos mais rápido, obviamente, pela idade, e eles também trabalhavam desde cedo, então eles tiveram muita responsabilidade desde cedo. E, consequentemente, eles atingiram um patamar financeiro mais cedo. E eu me comparava e me cobrava muito em relação a isso. Então, logo quando eu vim para São Paulo, entre 20 e 21 anos, e ainda as coisas estavam difíceis, estava muito complicado, sabe? Eu vim e no primeiro ano não foi nada do jeito que eu imaginei que seria, então tive que camelar bastante, como dizem, e eu me cobrava muito nesse momento, porque eles já tinham família, já tinham a vida deles, já conseguiam se sustentar, já tinham como fazer as coisas deles. E eu olhava para mim e não via o mesmo. Então, eu me sentia atrasada. E eu percebi muito aqui no canal como tem jovens pessoas se sentindo atrasados na vida, justamente porque estão se comparando. E a rede social mostra muito isso, quantas pessoas mais jovens estão atingindo
o sucesso, podemos dizer assim, tanto sucesso financeiro quanto as pessoas construindo família, tendo o shape, o corpo que as pessoas, a maioria deseja. Então tudo isso faz com que a gente se cobre muito. Eu via como um exemplo, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco desse sofrimento de olhar e falar, caramba, por que que para mim ainda não deu certo? Por que que ainda não foi? Só que não é justo eu olhar por uma perspectiva, não era justo eu olhar para uma perspectiva, porque eles começaram a trabalhar mais cedo do que eu, eles tiveram outras responsabilidades que eu não tive. Eles tiveram algumas oportunidades também diferentes da que eu tive. E eu também decidi seguir um caminho diferente do deles. Eles se formaram em uma área, seguiram por uma área diferente, que tiveram uma ascensão. Eu optei por uma área que ela era um pouco mais complicada, que poderia dar muito certo, mas também poderia dar muito errado. Então, como eu falei, às vezes essa comparação, ela pode vir dentro da nossa própria casa, da gente observar, às vezes, um irmão, um parente, como eu disse, tendo algum resultado que a gente ainda não tem e a gente se cobrar, a gente sofrer por isso. E tem algo que eu considero que seja pior, porque quando é a nossa própria cobrança, é algo que a gente pode controlar e é algo que a gente pode aprender a lidar e ajustar isso. Agora, existem muitas pessoas que também sofrem com essa comparação, com essa cobrança dentro de casa, às vezes dos próprios pais, das pessoas que estão próximas, comparando. Se você já ouviu, nossa, o seu irmão faz isso muito melhor, a sua irmã, ela é um exemplo e você não é. São frases que drenam a sua autoestima, a sua autoconfiança. Muitos pais, infelizmente, às vezes na ignorância, falam: ah, você não é tão inteligente quanto seu irmão, quanto a sua irmã, você não é tão esperto, você não é tão obediente. E isso pode tanto drenar a sua autoestima, a sua autoconfiança, quanto isso também pode fazer com que você crie uma certa rebeldia a ponto de querer provar o diferente ou confirmar que o seu pai, a sua mãe, quem te criou está certo. E é preciso ter muito cuidado para a gente não absorver essas palavras, não absorver essa comparação, porque às vezes isso pode minar, como eu disse, a nossa energia, a nossa autoestima. Eu lembro que uma vez na pandemia a gente mudou para uma casa, porque a gente morava em apartamento, então a gente teve essa oportunidade de poder estar mais na natureza, era um condomínio fechado. E eu lembro que uma pessoa disse assim: legal, mas a sua casa não é tão chique quanto a do fulano. Do nada. Eu sequer estava lembrando da casa do fulano e sequer me comparei à casa do fulano. Não era uma competição. Que eu não posso citar nomes. Mas essa pessoa disse isso assim, de graça, como eu disse. Você fala, gente, pra quê? Não é uma comparação, não é uma competição, não estava lembrando da casa do fulano. E quem disse que eu quero ter a casa igual do fulano? Já começa por aí, né? A gente, sua casa não é tão chique porque é maior, tem isso, tem aquilo. E aí você fala, gente, que loucura. Então, existem pessoas que vão fazer comparações de forma maldosa também, ou às vezes porque na cabeça dela faz sentido, ou porque ela imagina uma coisa e quer jogar isso para você. Por exemplo, com o corpo, as pessoas têm muito essa mania também. Às vezes, para você, você já está num corpo ideal, num corpo que você gosta, que você se sente bem. Mas se você vai conversar, por exemplo, com um bodybuilder, uma pessoa que tá malhando, tá com um objetivo, com um foco em ter músculos, em ser grande e tudo mais, pode olhar para você e achar, te chamar de franga, de frango. Falar que não faz sentido, que não tá legal, que não é o suficiente. Então isso tudo depende da régua de cada um, da régua daquela pessoa, o que faz sentido para aquela pessoa. Mas aí é por isso que a gente tem que tomar cuidado para não absorver essas comparações que vêm dos outros, porque já basta as nossas próprias. Porque nós já somos capazes o suficiente
de criar inúmeras comparações para a nossa própria vida que muitas vezes não vão ser positivas. E aí, se a gente entra nessa pilha de pegar as comparações que os outros trazem para a gente não avança. Então é preciso estar bem atento para isso. Lembre-se, quem compara, para, quem admira, mira. Então, quando você admira alguém por algum resultado, por algo que essa pessoa tenha ou fez, pense, o que eu posso fazer? O que eu posso aprender com essa pessoa? Se você começar a olhar para essa pessoa e pensar, nunca vou ser assim, tem algo errado. Assim você se enfraquece. Se você segue pessoas, por exemplo, na rede social, para você olhar, admirar, mas aí você gera essa comparação de achar que você não vai conseguir, de que você não pode, que para o outro é mais fácil, isso está te fazendo mal. Então, nesse caso, é melhor você não seguir essas pessoas. Pelo menos por um tempo. Se você não está pronto, se você ainda não está maduro o suficiente a ponto de separar essas coisas, é melhor não seguir, é melhor não acompanhar. Porque se você continua nutrindo isso, mas com um sentimento ruim, como eu disse, isso vai minar a sua autoestima, vai minar a sua autoconfiança. E é isso que tem acontecido com muita gente. Nessa ideia da gente, eu admiro fulano, eu gosto, me espelho. E aí você passa a seguir muitas pessoas, muitas pessoas. Só que às vezes você não está percebendo que você está se comparando com ela. E isso está te fazendo mal de alguma forma. Então perceba se você tem mesmo o que aprender ou se você está só se auto-sabotando. Outra coisa legal também é você se perguntar, toda vez que esse sentimento de comparação começar a surgir, quando você começar a se comparar com uma pessoa, se isso não está sendo legal, se pergunte o que isso revela sobre mim. Isso revela, às vezes, os nossos desejos mais latentes, mais fortes, aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. E às vezes é por isso que dói tanto. Às vezes você vê uma pessoa e ela viaja bastante, ela aparentemente tem dinheiro, e aí você acha que você está se comparando, que o que você deseja é o dinheiro em si, quando na verdade o que você deseja é a liberdade que essa pessoa tem, tanto a liberdade financeira mesmo, quanto a liberdade de escolhas, a liberdade de poder viajar, de conhecer outros lugares. Então percebe que toda vez também que você começa a se comparar demais, ou até mesmo aqui pode surgir a inveja, isso está revelando algo sobre você que você precisa olhar. E se tem um jeito que eu posso dizer que é o melhor jeito que a gente pode utilizar a comparação, é utilizar a comparação com a gente mesmo, com quem a gente foi ontem, com o que a gente já evoluiu ao longo do tempo, ao longo do caminho. Isso seria mais justo com a gente mesmo, do que a gente pegar o caminho do outro, da gente olhar o palco e esquecer dos bastidores, esquecer dos degraus que essa pessoa percorreu, quando a gente está no primeiro degrau, que a gente tem tudo ainda para avançar, tudo para conquistar, vão ter quedas, vão ter desafios. É sempre observar quem eu fui ontem, quem eu era há tempos atrás e quem eu estou me tornando. Essa é uma comparação mais justa. Será que eu estou evoluindo? Será que eu posso fazer um pouco mais? Será que eu posso ajustar um pouco mais a rota? Porque é aí que a gente avança, é aí que a gente realmente consegue colher os resultados que a gente deseja. E eu vou repetir a frase que eu disse no início do vídeo. Quem vive olhando para o lado não descobre o próprio caminho. Então, olhe para o seu próprio caminho. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui meu caminho, que eu vou saber que você chegou até o final. Se você tem alguma história para compartilhar sobre esse tema, comenta aqui também, que essa troca nos comentários é muito importante e eu vou te recomendar esse próximo vídeo aqui.